Então, esta é a nossa terceira aula do nosso curso de extensão. Então, para aqueles que por algum motivo estão chegando agora ou estão assistindo no YouTube, tá? São 4 aulas, essa é a nossa terceira. E o objetivo do curso é, de maneira bem prática, bem direta, aprender como é que a gente monitora de maneira remota temperatura e umidade utilizando ESP32/ESP8266. Nesse nosso caso aqui é basicamente a mesma coisa. Então, monitorar temperatura e umidade de maneira remota. Então, mede isso localmente. Essa informação ela é enviada para um servidor que está na nuvem através do protocolo MQTT, e a maneira de um usuário remoto acessar essa informação não é entrando em contato direto com esse servidor MQTT, mas na verdade através de uma plataforma integradora que é o OpenHub. Então, a nossa ideia de hoje é, no mínimo, a gente conseguir cadastrar o nosso medidor de temperatura e umidade no OpenHub, medindo virtualmente, como a gente fez na aula passada, usando o Walkly. Então, eu vou fazer aqui um recordário, viver de uma maneira bem mais rápida. Então, se você quiser mais detalhe, assistindo a aula 2, essa aqui já é a 3. Então, vamos lá. Abrindo o Walkly, eu já deixei 3 projetos aqui abertos, mas abrindo o Walkly, vou pegar aqui uma aba separada. Então, quando você entra lá no site do Walkly, você vê que tem esses 4 dispositivos aqui para você acessar de maneira gratuita, mas se você quiser usar o simulador pago, tem outras coisas aqui para baixo. Então a gente quer usar o ESP32 e aqui tem vários projetos que são promovidos pelo próprio grupo do Walkly, e a gente está fazendo tudo baseado no MicroPython MQTT Weather Logger, baseado nele, muito entre aspas, porque a gente não está usando MicroPython. A gente está usando a linguagem nativa do universo Arduino, que é C++, apesar de fato, nativamente, o ESP32 conseguir entender MicroPython, consegue entender Lua e também C++. Então, se a gente clicar aqui no MicroPython MQTT Weather Logger, eu não vou clicar aqui diretamente, porque eu já tinha feito, para ganhar tempo, a gente chega aqui nesse projeto que é muito simples, usando o DHT22, que é o sensor de temperatura e umidade. Então, se a gente for ver o VCC, que é a alimentação, a gente liga no 3,3 volts. A parte de dados, a gente liga no pino 15 do ESP, no pino digital 15. A terceira perna, esse NC, é de não connect, e a última perna é do GND, que é ligado no GND. Tanto faz se é esse GND aqui, se é esse eu achei que tinha esse GND aqui, tanto faz, tudo é o mesmo GND. E relembrando, GND vem de ground, e certamente isso aqui não é conectado no fio terra, é só o referência. Pode falar, Felipe. Boa tarde, mestre. É só porque eu não estou vendo a sua tela, não sei se o senhor está compartilhando. Uau, então eu estou esse tempo todo falando aqui com vocês e esqueci de compartilhar a tela. Muito bom. Obrigado por você ter avisado. Então vamos lá. Certamente eu preciso compartilhar a tela, senão não faz o menor sentido.
Então, acho que agora vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá bom? Então, só voltando, tela inicial do Walkway é essa daqui. O que a gente quer é o ESP32, só clicar aqui. E o que a gente se baseia para pegar algumas informações. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Deu um aviso aqui esquisito. Tá todo mundo aí? Acho que tá. Tá bom. É porque se vocês escreverem não aparece aqui na minha tela. Mas tá bom. Mudei ali rapidinho. Então, aqui estão as informações que a gente vai pegar de, por exemplo, qual é o SSID da rede que a gente vai usar o Wi-Fi simulado. Então, ao clicar aqui, a gente vem para cá, com VCC ligado ao 3,3 volts, o parte de dados ligado no pino 15, o terceiro pino não connect ligado a nada mesmo, porque não é para conectar. Se você quiser entender isso, aula 2 eu explico. E o quarto pino olhando de frente para o sensor é justamente o GND, e aí tanto faz se esse GND aqui da esquerda ou o GND da direita, é tudo referência, tá? Não é terra, é o referência do circuito. Se a gente der uma olhada aqui nesse código, mesmo que a gente não entenda MicroPython, o que é interessante aqui? A gente pegar qual é o SSID. É justamente esse aqui, do Wi-Fi. Então é esse Walkway-guest, e aqui do lado seria a senha, e não tem senha nenhuma. Então agora, como é que a gente vai usar o ESP com o DHT22 e o MQTT? Na aula passada a gente só viu como capturar a temperatura e umidade do DHT22 e usar o monitor serial para ver esses valores. A gente vai usar aquele recurso que a gente usou na aula passada também, da própria IDE do Arduino. Então eu já vou abrir aqui no que estava na semana passada, que a gente usou de base, que foi o DHT Tester. Onde é que está isso, professor? Se você já instalou a biblioteca DHT Sensor Library da Adafruit e vier aqui em File, Examples, se você descer, tem aqui os exemplos das bibliotecas instaladas. DHT Sensor Library, DHT Tester. Então aqui a gente mudou, por exemplo, do pino 2 para o pino 15 e foi fazendo algumas alterações na aula passada para, por exemplo, tirar a parte de Fahrenheit, entender algumas coisinhas. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse código, mas o que a gente quer agora? Como é que a gente publica isso? Como é que eu vou publicar via MQTT? Para isso a gente vai usar uma outra biblioteca, que é a biblioteca PubSubLibrary, que vem de publish, então pub, sub, que é subscribe, que é inscrever em português, e library de biblioteca. Onde é que está isso? Tools, vem no Manage Libraries, se você tiver no português é ferramentas, gerenciador de bibliotecas. E toda vez que você abre isso na IDE do Arduino, e independente da versão que você está, se você for instalar hoje a versão é 2 e alguma coisa, já mudou um pouco a cara, mas as ferramentas são parecidas. Então ele atualiza o índice das bibliotecas. Então, toda vez que você abre, ele faz isso. Tá bom? Então ele, dependendo de como é que seja a sua conexão, ele é enjoadinho assim mesmo. Tem que esperar ele acabar de atualizar essa lista. Então o que a gente vai escrever aqui? Ó? PubSub. E vai esperar um pouquinho. Está nervoso porque parece que não está acontecendo nada, mas ele está aplicando o filtro das bibliotecas. Então, de novo, tem um monte de biblioteca que é baseada na PubSub Library. Só que a gente não quer nenhuma baseada nela. A gente quer a original. Então, ó, vai descendo
até encontrar realmente a pub subclient desse camarada aqui, ó, Nick ou Larry, que foi quem criou ela. A versão que está instalada é a 2.8.0, que é a última versão mesmo, é a mais atual. Então, na hora que você apertar aqui para instalar, se ele perguntar, você quer instalar as dependências também? Sim, você quer. Então, ao instalar a PubSub Client Library, o cliente para publicar e inscrever, vem em File ou Arquivo, Examples ou Exemplos, aí vai procurar a PubSub Client. Só que o que acontece? Quando o camarada fez o exemplo dele padrão, usando a família ESP, ele fez com ESP 8266, que você tem que mexer em quase nada para ser compatível com ESP 32. Então ele não se deu nem o trabalho de fazer uma versão ESP 32. Então a gente vai pegar ESP 8266 mesmo. E aí se a gente for olhar aqui, vou explicar bem rápido esse código, mas primeira coisa é se conectar à rede Wi-Fi. Então para isso, a gente tem que saber qual é o SSID, que é a identificação da rede Wi-Fi que você vai usar. Se a gente tivesse com um dispositivo físico aqui usando, você teria que saber a rede Wi-Fi onde você está. A gente vai usar a simulada. Então eu vou copiar esse código todo para a gente ficar tudo já naquela cara do próprio Walkway. O que eu vou fazer? Vou voltar lá para o Walkway. Ó. Então, a gente estava aqui nessa tela do MicroPython, lembrando que aqui ó, já está a informação do SSID e da senha, que desse exemplo é a única coisa que a gente quer. Então, vamos lá, voltar para a página inicial do Walkway. Vou escolher aqui ó, do zero, ESP32. Então, vou apagar isso aqui tudo. O que eu vou fazer? Vou copiar e colar na integralidade o exemplo aqui, ó, MQTT ESP 8266. Se vocês tiverem com alguma dúvida, gente, fala, tá? Porque eu só estou vendo a minha tela, eu não estou vendo a tela do Google Meet. Então, copiei aí na integralidade, vou voltar lá para a nossa tela aqui do Walkway e vou colar. Se eu só fizer isso, ele não adiciona as bibliotecas automaticamente. Então, a primeira modificação que eu vou fazer aqui, tá vendo que está escrito ESP 8266 Wi-Fi? A gente não está usando ESP 8266. Então, a gente vai ó, só apagar e vai ficar só Wi-Fi. Então, tem alguém querendo entrar? A PubSub Client é essa mesmo que a gente vai usar. Então, das duas, uma. Ou eu uso, vou apagar aqui, porque ele vai procurar a biblioteca, ver se ele vai entender. Não entendeu. O Walkway, ele tem, tá vendo? Se eu colocar a hashtag include, aí ele vai procurando. .h. Aí se eu apertar Enter aqui, ele já tenta inserir automaticamente. Tá? E a mesma coisa aqui com o PubSub Client. Ou o que a gente pode fazer? Inserir aqui na mão. Mas é só mostrando essa opção para vocês. Ver se ele fez. Às vezes esse automático não funciona tão bem assim. Então vamos adicionar aqui PubSub Client. O Wi-Fi não precisa fazer isso, porque ele automaticamente ele reconhece. Não sei porque que ele está include. Então, agora o que a gente tem que fazer? Substituir o SSID. Para não correr o risco de eu copiar o nome errado, vou copiar aqui igualzinho. Walkway-guest e vou colar aqui dentro de aspas duplas. No Python, string, aspas simples, aspas duplas funcionam também, mas em C++ só aspas duplas funcionam. Sem, a gente viu que não tem nenhuma, então o que eu tenho que fazer? Deixar string vazia. O broker é esse mesmo, apesar daqui, se a gente for olhar,
até está com exatamente o mesmo nome. Não, não está não. Esse está broker.mqtt-dashboard.com. Aqui está broker.mqtt-dashboard.com sem o traço. Tem vários alias que o HiveMQ usa como maneira de você chegar até ele. Tá bom? Então, tem vários. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o HiveMQ, na aula 2 eu falo sobre ele. Tá bom? Então, voltando para cá, o que a gente precisa fazer agora? Só para a gente testar o que está acontecendo, eu vou deixar exatamente do jeito que está aqui, com exceção de uma coisa, porque senão ele não vai compilar, porque esse aqui é pensado para o ESP 8266, e no ESP 8266 ele tem esse LED built-in. Então o que a gente vai fazer? Onde está aqui built-in LED, se a gente tentar compilar, ele vai dar erro, porque ele não reconhece essa macro built-in LED, tá bom? Isso aqui seria para acionar o LED interno do ESP8266 via MQTT. Então, se colocar no tópico de interesse 1, ele acende. Se colocar 0, ele apaga o LED. A gente não quer isso. Tá bom? Então, como eu não quero, eu vou tirar essa parte de o ESP se inscrever num tópico. A gente não quer isso, tá bom? Então, a gente vai precisar fazer algumas modificações aqui. Vai apagar. Então, é só depois você com calma ver exatamente o que eu apaguei. Tá bom? Então, tem que apagar isso. Tem que procurar aqui, ó, in topic. A gente quer tirar isso. Vou tirar a linha de cima também do resubscribe. E além disso, quando ele se inscreve, ele chama uma função para tomar algumas decisões, que é essa aqui que ele chamou de callback. É um sistema de callback, isso é comum em orientação ao objeto, mas eu não vou explicar o que é isso, para que serve isso, como é que faz, vou só apagar mesmo. E a gente tem que tirar quando chama o callback, e está aqui em algum lugar. Aqui, no setup. Pronto. Então agora o que a gente vai fazer? Exatamente do jeito que está aqui, e é o exemplo Hello World envolvendo ESP32, ESP8266 e o HiveMQ. Então o que ele faz? Assim que ele consegue se conectar ao Wi-Fi, ele avisa, ó, me conectei ao Wi-Fi, e mostra qual é o endereço IP. Depois disso, o que ele faz? Ele tenta se conectar com o HiveMQ. Só para a gente lembrar de alguma coisa, eu vou abrir aqui o cliente web do HiveMQ. Eu já tinha feito isso previamente para testar algumas coisas. Então, vou fazer aqui do zero. Então, se eu entrar aqui no site do HiveMQ, se eu vier aqui, ó, MQTT, Public MQTT Broker, e aí ele tem a versão dele do cliente. Então, esse browser client aqui é o cliente dele web via WebSocket. Só vou clicar aqui em Connect, tá bom? Então, o que é esperado? Vai publicar no aqui via ESP32 no HiveMQ através da conexão MQTT. Aqui ele coloca um client ID que começa com esse nome aqui, ESP8266 client traço, e depois bota um hash aleatório. Não precisa se preocupar com isso aqui, vai ficar com esse nome mesmo. A gente não vai usar ele para nada. Só que o que acontece? Aí ele começa a publicar, ó. Para entender essa função, ela tem duas partes. Na primeira parte, qual é o tópico que a gente vai publicar? A gente viu esse exemplo na aula passada daquela camada
hierárquica. Então, eu vou abrir aqui o bloco de notas para ser mais rápido. Então, lembra que, do ponto de vista de hierarquia de ambientes, pensando de uma maneira de organização, de arquitetura, de ambientes, de sistema, o que a gente tem? A gente tem um ambiente mais externo, que eu estou levando em consideração. Eu estou aqui no Cefet Nova Iguaçu, fisicamente, num grupo de laboratórios, né, num núcleo que é o NUPEM, que é o Núcleo de Pesquisa em Mecatrônica. Então, na aula passada a gente considerou vamos dizer assim, essa unidade hierárquica como a mais alta de todas. Então, é lá o NUPEM, e dentro do NUPEM a gente tem a baia 5, que é a baia onde eu estou. E a baia 5 tem conectada a ela duas informações que a gente quer. A gente quer temperatura e a gente também quer umidade. Como é que vai ficar a nossa estrutura de tópicos? Só relembrando a aula passada, a gente colocou então NUPEM, que é o tópico raiz, o tópico que é mais específico é baia 5, e o de temperatura a gente vai colocar temperatura. E o de umidade, é só trocar aqui e vai botar umidade. Beleza? Como é que está esse tópico exemplo? Ele está já botando num tópico raiz chamado OutTopic. Beleza? E quando ele consegue se conectar, ele coloca Hello World. Se ele não conseguir conectar, ele vai avisar no monitor serial que não conseguiu se conectar e vai botar aqui um código de erro. Tá bom? Se ele conseguir se conectar, o que ele vai fazer? Ele a cada 2 segundos, então esse if aqui, junto com o milis, o que ele está fazendo? Está comparando se o tempo de agora menos o tempo da última mensagem passou de 2.000 milissegundos. É 2 segundos. Lembra que na aula passada a gente falou que usar delay é mó furada? Porque é mesmo. Então, desse jeito aqui, não está travando o código. Está simplesmente fazendo uma comparação. Se o tempo de agora for maior do que o tempo da última mensagem, for 2.000 milissegundos maior, opa, já passou 2.000 milissegundos, eu posso então enviar uma mensagem. Então aqui, ó, o que ele faz? Está substituindo o tempo da última mensagem por agora, e depois ele está aumentando aqui uma variável numérica que ele chamou de valor. Por quê? Porque ele vai escrever, ó, Hello World, e aí está aqui, ó, %LD, que é um long, né, é um dígito longo, então é um número inteiro longo, então é um long. Se a gente for olhar onde é que ele definiu isso, está lá em cima, só que ele botou int só. Então botar LD e só D dá no mesmo, tá bom? Mas ele quis botar LD. E o valor, isso aqui é o SNPrintf. Então ele está fazendo um printf para esse buffer aqui de mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai mudar isso aqui, eu vou ensinar um jeito diferente que eu prefiro. Em vez de usar SNPrintf, a gente vai usar a classe string. Mas por enquanto tá bom, só para você entender. Ou seja, o que ele vai fazer? Vai dizer, ó, vou publicar uma mensagem, e qual é a mensagem? Hello World, tralha e um número. Pronto, é isso que ele vai fazer. Beleza? Então agora eu vou apertar aqui para simular, e assim que ele realmente começar a simular, eu vou mudar para a janela do HiveMQ. Porque como é que a gente vai realmente entender o que está acontecendo? Só se a gente der uma olhada lá no HiveMQ. Eu vou colocar uma tela do lado da outra para a gente ver o que está acontecendo. Inclusive, já vou fazer isso enquanto está compilando. Vou abrir aqui
o Hive MQ. Vou botar essa do lado. E ele não gostou de alguma coisa do LED built-in, que eu esqueci de tirar essa linha. Tirei todas menos essa. Então, agora ele está aqui compilando. Lembra da aula passada que aqui no cliente do Hive MQ, essa parte aqui é para a gente publicar manualmente em um determinado tópico. E aqui na direita é para a gente se inscrever num tópico. Para eu conseguir ler o que está no tópico Alt Topic, o que eu tenho que fazer? Tenho que me inscrever num tópico chamado Alt Topic. Então vamos fazer isso. Então já é o tópico mais raiz que tem, Alt Topic. Exatamente do jeito que está aqui. Ó. Alt minúsculo, T maiúsculo e Topic minúsculo. Então vamos lá. Alt Topic. Vou botar aqui uma cor. Pronto. Vermelho. Lembra que aqui no nosso caso tanto faz o QoS, a gente vai usar sempre o QoS 0. Ué, como assim? Nem acabou de compilar e ele já está recebendo um monte de mensagem. O que está acontecendo aqui? Enquanto ele está compilando, queria ver se algum de vocês sabe o que está acontecendo. Vou até parar aqui de compartilhar. Fala aí para mim, gente. Por que vocês acham que está lá aparecendo um monte de mensagem no cliente web, mesmo sem nem ter acabado de compilar? Quem quer arriscar aí por que aconteceu isso? Alguém tem uma ideia? Ninguém, gente. Eu sei que algumas pessoas aí já até me ouviram falar sobre isso em algum momento da vida. Não tem nada a ver com o QoS 0 de publicação, mas obrigado aí, Nicolas. E aí, mais algum corajoso para dizer o que está acontecendo? De onde a gente tirou o código base para fazer esse exemplo? Não foi da IDE do Arduino? Sim ou não? Quero interação lá. Escreve aí, gente. Sim ou não? Vamos raciocinar junto. Não foi? Escreve aí, gente, alguma coisa. Alguém fala sim, não, talvez. Sim. Vocês acham que só eu tive essa ideia? Só eu tive essa brilhante ideia de usar o código exemplo da IDE do Arduino? Sim ou não? Só eu tive essa ideia maravilhosa? Não. Eu e 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão é exagero. Mas muitas pessoas. E essas pessoas, do mesmo jeito que eu, o que elas querem fazer quando pegam o exemplo? Deixa eu ver se está funcionando. E aperta, puf, funcionar. Então as pessoas estão fazendo isso. Se é no Ocui, se é no ESP8266 lá físico que elas têm, mas é o exemplo padrão. Então, vou compartilhar aqui de novo. Isso é justamente o tópico padrão que está uma galera publicando lá. E a gente não quer isso. A gente não quer publicar onde essa galera toda está publicando. Olha aqui, que doideira. Está todo mundo publicando no mesmo tópico. Vai ser uma tragédia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mudar esse tópico aqui. Ó. Vocês estão vendo que ele nem conectou ainda o nosso. Então aqui, ó, do lado, ele ainda está tentando conectar. Tem dessas coisas no Ocui, tá, gente? Ele é enjoadinho, então ele até acabou de publicar Hello World 1. Só que tem gente que está no Hello World 10.000, não sei das quantas. O nosso 2 acabou de passar lá para cima. Bem, dá para ser melhor do que isso. Então o que eu vou fazer? Vou parar de seguir aqui o Alt Topic e vou parar aqui a simulação. O que eu vou fazer?
já vou começar a corrigir esse código porque ele tem alguns problemas. Né? Então, o primeiro problema é, se eu quiser trocar o nome do tópico de saída, eu vou ter que trocar em dois lugares, porque isso aparece nessa linha 103, mas também aparece na linha 72. E aqui eu já vou começar a mexer nesse código para o nosso DHT22, tá bom? Mas por enquanto vou fingir que só tem temperatura. Então, se só tem temperatura, na nossa estrutura aqui hierárquica, esse é o nosso tópico para publicar. Então, em vez de eu copiar isso aqui e colar nesse ponto e nesse ponto, pode ser melhor que isso. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que aconteceu aqui ó, com SSID, password e o MQTT server. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um const char asterisco e vai chamar de topic temp, de temperatura. E vai colar justamente esse tópico que a gente quer. Então agora eu vou usar essa variável constante, isso só faz sentido no universo de programação, e aí agora eu vou tirar alt topic, vou botar sem aspas duplas, topic temp. E aqui a mesma coisa. Então, só da gente fazer isso, vou voltar ali a compartilhar a tela. Então agora, em vez de me inscrever naquele tópico que tinha uma galera publicando, eu vou no PEN BAIA 5, temperatura. Então agora, ó, já estou inscrito e não tem nada aqui aparecendo. Isso aqui é do tópico alt tópico, que a gente parou de seguir. Então, tem que esperar acabar de compilar e ele conseguir se conectar no Wi-Fi. Depois que ele se conectar no Wi-Fi, ele conseguir se conectar com o servidor MQTT. E aí, depois que ele consegue se conectar com o servidor MQTT, é que ele começa a publicar. Tá bom? Então, tem essa espécie de autenticação. Então, isso aqui é mensagem padrão do próprio ESP, que ele bota no monitor serial. Então, ó, tá? Conseguiu se conectar, publicou Hello World 1 e assim que ele publicou aqui, ó, já apareceu no nosso tópico de interesse. Pronto. É só a gente agora que tá. Professor, se outra pessoa souber esse tópico, ela vai poder se inscrever nele? Vai. Ah, se outra pessoa pegar esse tópico aí, publicar, ele vai conseguir? Vai. Por quê? Porque a gente está usando o servidor que ele é público sem autenticação. Se a gente não quiser isso, se a informação que eu tenho ela é protegida, as pessoas não podem ter acesso a ela, só algumas, e para isso eu vou usar a autenticação, não vai ser esse jeito. Eu consigo fazer de graça com o Hive MQ, mas aí é um outro jeito de fazer, que está fora do escopo desse curso de extensão. Tá bom? Então, minha sugestão é, quando eu subir esse vídeo para o YouTube, você justamente reproduzir isso aqui. Ou você que está acompanhando já agora gravado no YouTube, pausa aqui e reproduz isso tudo. Entende o código. Mastiga esse código para que você faz esse exemplo funcionar. E aí fez isso. Pensa na sua estrutura hierárquica. Porque você não vai estar no NUPEM na BAIA 5, que é esse lugar onde eu estou. Você vai estar em outro lugar. Talvez você esteja na sua casa, no quarto do Roberto. Aí talvez você coloque casa / quarto Roberto. Ou se você não quiser um nome grande, sei lá, sua casa tem 3 quartos, você vai numerar. Então tá casa, quarto 1. Eu lembro que semana passada eu falei, imagina que você está num prédio comercial e esse prédio comercial tem 10 andares. Então, o mais raiz de todas seria esse prédio comercial. Sei lá, o prédio edifício central. Aí você vai lá e colocar o tópico mais raiz.
central, barra, sei lá, você está no 5º andar, andar 5, barra, e aí a sua sala, enfim, dá para a gente pensar nisso, nessa nossa estrutura hierárquica, e aí é bacana você fazer esse exercício, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mexer um pouco nesse código para já preparar ele para o nosso DHT22, mas eu vou fazer ainda uma coisa com mais calma, porque eu não gosto de ficar usando sprintf, snprintf. A gente não precisa disso para esse exemplo. O que a gente vai usar? Vai usar uma classe que é do universo Arduino, que é a classe string com S maiúsculo. Existe a classe string com S minúsculo, que ela vem da Standard Library de C++, da stdlib, mas a gente não vai usar string com S maiúsculo, que é baseado na string com S minúsculo, tá bom? Mas a gente vai usar a string com S maiúsculo. Então o que eu vou fazer? Ó, esse MSG, vou subir, e a gente vai ver que ele criou como um char MSG com qual tamanho? MSG buffer size. Então ele criou um buffer de tamanho 50. Não quero fazer isso. Eu vou apagar isso aqui. E onde está esse char MSG, também vou apagar isso. E vou criar string com S maiúsculo MSG. Isso é nativo da IDE do Arduino, ESP32 e 8266 também conhecem a string com S maiúsculo. E agora o que a gente vai fazer? Aqui onde a gente está vendo snprintf, esse treco todo aqui, o que a gente vai fazer? Vou mexer nisso. Vou criar aqui, ó, MSG igual. Vou pegar aqui, ó, Hello World até aqui. E vou fazer isso. Tá? Só que o que eu posso fazer agora? Eu posso usar o mais para fazer o que a gente chama de concatenação. Aqui é uma string parametrizada que ele substitui o parâmetro. A classe string com S minúsculo e com S maiúsculo também conhece o operador mais como concatenação, desde que seja entre uma string com S maiúsculo e outra string com S maiúsculo, ou um const char, que é isso aqui, entre aspas duplas, e uma string com S maiúsculo. Se eu colocar aqui velho direto, o que vai acontecer? Ele deveria dar erro. Por quê? Porque ele não sabe o que ele faz com uma const string junto com um número inteiro. Mas vamos ver se vai dar erro mesmo. Porque, pelo menos na IDE do Arduino, utilizando Arduinos, aí eu lembro de memória que ele dá erro. Então eu não sei se quem implementou no ESP32 fez a sobrecarga de operador entre const char e um int. Acho difícil de ter feito isso, porque não deveria fazer sentido. Mas vamos ver aqui se ele vai dar erro de compilação, até para você entender isso. Tá vendo? Aí ele deu aqui um monte de erro, né? Ele falou que não sabe fazer aqui algumas coisas, que eu vou explicar o que é, mas vamos ver se ele está brigando do que eu estou falando. Acho que ele nem está brigando do que eu estou falando. Mas o que ele brigou aqui, ó, nessa linha? É porque ele não sabe usar a string. Aqui ele está esperando um const char. É isso que ele está falando aqui. Ó. Não sei usar const char com string. Não sei como é que faz isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai chamar aqui onde está a string, vai chamar um método que é o cstring, que é constant string. Então isso aqui é um método. O que ele faz? Ele pega a string com S maiúsculo e gera uma versão const
char asterisco, seria o equivalente a isso. Vamos ver se o outro ele vai entender lá a sobrecarga de operador. Então, isso aqui inclusive, te ajudar a encontrar erros e como é que resolve esses erros, como é que a gente lê esses erros. Então é bacana que vai ficar gravado. Se eventualmente ter esse erro com você, você já sabe o que aconteceu. O com topic temp ele não dá erro, por quê? Porque a gente justamente criou como um const char asterisco. Então ele já é nativamente o que essa função está esperando. Tá? Enjoadinho esperar esse tempo de compilação mesmo, mas faz parte. Então, ele nem brigou aqui com a sobrecarga de operador. Então, aparentemente, ele sabe quando eu tenho um const char asterisco e um número inteiro, ele sabe que é, na verdade, para concatenar. Certo? Errado. Ele está fazendo bobagem aqui, ó. Tá dando esquisitice, ó. Ele está publicando, ó, Hello World, e ele está comendo o H. Caramba, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa bizonha que não era para acontecer. O que a gente vai fazer? Vai chamar aqui, ó, string com letra maiúscula e entre parênteses vai colocar value. O que a gente está fazendo? A gente aqui está criando nesse local uma variável string e já está inicializando essa variável string com um número inteiro. Quando a gente faz isso, o compilador sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele vai ter que converter o número que está dentro dessa variável inteira para string equivalente. Então, por exemplo, quando é a primeira vez é o número 0. Aí ele vai converter na string 0. Quando virar o número 1, ele vai converter para string 1. E assim por diante. Ou seja, ele está fazendo justamente o que ele tem que fazer. A concatenação de duas strings. E justamente quando uma string com S maiúsculo tem o operador mais junto com o const asterisco, o que ele faz? Ele gera uma nova string concatenando essas duas strings. Então, em vez de dar erro de compilação, deu erro de execução. Então, ele fez algo que a gente não gostaria que ele fizesse. Então, tá vendo? Agora ele fez certinho, em vez de ficar andando para o lado, comendo ali alguns caracteres. Beleza? Então, é essa a ideia que a gente quer com o DHT22. Se a gente der uma olhada lá no que aconteceu com o HiveM aqui, ó, lembra que a gente aqui tinha Hello World, e aí ele comeu o tralha, depois ele comeu o H, depois ele comeu o E, e aí foi comendo algumas letras, fazendo algumas bobagens. Na verdade, o tralha ele não comeu não, tá, gente? É quando conecta ele faz Hello World. Então, agora ele está fazendo tudo direitinho. Então, o que a gente quer fazer agora? Colocar aqui o DHT22. Então, recordar é viver. Se a gente vier aqui para o código, tem várias coisas que ele faz aqui. Então, o que a gente precisa? O objetivo não é fazer tudo de novo. Então, eu vou pegar já considerando que você lembra, na verdade, que você assistiu a aula 2. Então, se ficar rápido demais, quando acabar aqui a aula, você vai lá no YouTube Thiago Prego e vai na aula 2. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa incluir a biblioteca DHT, precisa usar, na hora de criar aqui, ó, o nosso sensor DHT, a gente precisa botar dois números. Qual é o pino dele e qual é o tipo. Beleza? Então a gente vai fazer isso aos poucos. Ó. Vou copiar isso aqui. Vou lá para o nosso Walkway.
e vou aqui em cima adicionar a biblioteca. Deixa eu parar aqui. Vou adicionar a biblioteca include dht.h e ao apertar Enter, deixa eu ver se ele fez. Mais cedo ele tinha feito isso. Dessa vez ele não quis fazer. Vem aqui em DHT, é essa daqui, ó. DHT Sensor Library. É essa que a gente quer. Beleza? Então agora, o que a gente vai fazer? Vai criar o sensor. Então, para ficar mais organizado, aqui embaixo, eu vou criar uma parte só relacionada ao DHT. Só que em vez de usar essa macro aqui, ó, DHT Type, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui DHT22, direto. Porque aqui a gente viu, ó, que ele tem essas duas macros, DHT, na verdade 3, 11, 22 e 21. A gente está usando DHT22, essa macro é definida aqui dentro. Outra coisa que a gente precisa definir é qual é o pino. Então, o pino que a gente vai usar é o 15. Aqui nesse exemplo ele está usando o 2. Então, vou voltar lá. Vou define DHTP 15. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Agora precisa incluir aqui o DHT22 e conectar o pino 15. DHT22. Então, VCC no 3,3 volts. Dados, que é esse SDA, pino 15. Não conecte. A gente não vai conectar por razões óbvias. GND. No GND. Ah, professor, no exemplo que eu vi estava nesse GND aqui, ó. Tudo bem, eu quero esse GND daqui. É só para não ficar um em cima do outro. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Pronto. Então agora está tudo conectado. Então está no pino 15. Só que se eu deixar nessa ordem vai dar erro de compilação. Primeiro tem que definir quem é DHT-pin para depois usar. Voltando aqui, o que ele faz? Ó? No setup, ele inicia dht.begin. A gente vai fazer isso também. Então, dentro da função setup, a gente vai inicializar o DHT. Então, voltando aqui, aí tem algumas coisas que ele fez. Ó, lembra, ele usa aqui o delay, a gente não está usando delay, a gente está usando a comparação do quanto tempo já passou até agora em relação à última medida. Inclusive, esse é o jeito correto de fazer. Delay é errado, tá bom? Não é para usar delay. Então, o que a gente precisa fazer agora? Precisa pegar temperatura e umidade. É isso que a gente vai fazer. Vai pegar, nessa ordem que está aqui, umidade e temperatura. Então, vou copiar, ó, essas duas linhas, porque a gente não quer temperatura em Fahrenheit. A gente quer em Celsius. Então, vou vir aqui dentro e no outro exemplo, eu vou ficar indo e voltando, tá? É depois do delay de 2.000 milissegundos, ou seja, é a cada 2 segundos. Isso é aqui dentro desse if. Bom, dentro desse if, o que a gente vai fazer? A gente, antes de mandar a nova mensagem, então, a gente não quer ficar aumentando esse contador aqui de velho, vou tirar isso. Não é essa a mensagem que a gente quer, então por enquanto eu vou apagar. O que a gente quer fazer? Passou 2.000 milissegundos desde a última leitura, sim, vai entrar aqui dentro, vai atualizar a última mensagem, então agora a gente vai pegar temperatura e umidade. Então, o que a gente vai fazer? Para não ficar, pega a temperatura e umidade e depois publica, o que a gente vai fazer? Vai pegar umidade, vai publicar a umidade. Vai pegar a temperatura, vai publicar a temperatura. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vou subir aqui. No Walkway, ele conhece esse atalho que eu uso muito no Unity, que é segura o Alt esquerdo e aperta para cima. Ele vai trocando a linha de baixo com a linha de cima. Então, ó, lê umidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, publish. Está tudo em inglês, então eu vou colocar em inglês também. Humidity.
Beleza? Então aqui, ó, sobe, sobe, sobe. Só que, em vez de ficar, ó, serial.println msg, o que a gente vai fazer? A mensagem que a gente quer publicar, ela é simplesmente o valor da unidade. O que a gente vai fazer aqui? Ó? MSG igual a H. Por que a gente pode fazer isso? H é um float. MSG é uma string com S maiúsculo. Mas a string com S maiúsculo, a classe, ela sabe o que fazer quando você pega um float e quer atribuir, que é esse símbolo de igual, ele quer dizer atribuição, quando você quer atribuir um float a uma string com S maiúsculo, ele já converte isso para string com S maiúsculo. Então, esse MSG, na verdade, é o valor da unidade. Só que, por enquanto, ele só vai imprimir isso no monitor serial. Agora, o que a gente tem que fazer? Publicar no tópico correto. Só que o nosso tópico correto, aqui a gente só criou de temperatura. Eu não quero de temperatura, eu quero de umidade. Só que eu tenho que criar isso aqui antes. Então, vamos subir de novo. No mesmo lugar que a gente criou lá o tópico de temperatura, só para ficar na mesma ordem que a gente usa, vou criar também agora o de umidade. E qual é a diferença? Em vez de ser aqui no PEN, vai a 5. Temperatura é umidade em português. Beleza? Então agora vou fazer exatamente a mesma ideia para a temperatura. Então vou pular aqui uma linha para ficar separado. Eu gosto de fazer assim, tem gente que não gosta de ficar pulando linha. Eu gosto de isolar os blocos assim. Então agora qual é o bloco? Leu a umidade e aí escreve publicando umidade. Vamos fazer a mesma coisa. Só que agora é publicando temperature. Publish temperature. Estou gastando meu inglês aqui. Agora, quem é a nossa mensagem? Aqui estava o H que foi lido, agora é o T. MSG igual a T. Ele já sabe converter de float para string com S maiúsculo. Agora, vou fazer serial.println da mensagem. Por quê? Só para a gente ver aqui no monitor serial qual é o valor que foi lido. E agora eu vou publicar isso, só que em vez do tópico de umidade, o tópico de temperatura. Beleza, gente? Mole, mole desse jeito. O que acontece? Eu não esqueci, não. Você que estava na aula passada, lembra que tinha isso aqui, ó. Quando ele lê um valor errado, ele não publica. O que acontece? Eu entendo que nesse nosso universo de OpenHAB, nesse universo de MQTT, se tiver uma leitura errada, o servidor precisa saber isso. Então, o que a gente vai fazer? Se vier leitura errada, not a number, que a gente viu no encontro passado, eu quero que vá not a number. Eu quero isso. Então, por isso que a gente não vai colocar esse if. Se você não entendeu o que eu falei, assiste a aula passada que a gente fala sobre isso. Sobre o not a number. Tá bom? Então, vamos lá agora. Será que eu esqueci de alguma coisa? Não sei. Vamos descobrir. Mas eu esqueci sim. Eu não quero publicar no meu tópico de temperatura Hello World. Porque no tópico de temperatura só pode ir o número do valor da temperatura lida. No tópico de umidade não é para ir algum texto, a menos que seja o not a number. Então o que a gente vai fazer? Vou tirar isso aqui. Quando estiver conectado, ele não vai mandar nada para o servidor MQTT. Ele vai só avisar no monitor serial. Beleza? Vamos lá. Se não tem nada errado, ele vai compilar aqui certinho. Vai fazer a leitura do valor padrão. Eu não mexi nada no DHT22. Então ele coloca, por padrão, temperatura ambiente 24 graus Celsius, umidade relativa do ar 40%. Então qual é a expectativa?
Assim que ele conseguir conectar, aparecer aqui a temperatura ambiente de 24 graus e a temperatura, a umidade relativa do ar, 40%. Beleza? Moleza demais isso. Só essa agonia de esperar aqui quase 1 minuto para ele compilar. Mas imagina que a gente está num servidor gratuito, num simulador gratuito, com um monte de gente compilando. Então, é esperado que leve um tempo, sim. Bom, então agora, ó, está tentando conectar, conseguiu conectar no Wi-Fi, conseguiu conectar no MQTT. Então agora vamos ver o que aconteceu com o Hive MQ. A gente já estava conectado no tópico de temperatura, por isso que só está aparecendo aqui o de temperatura. Vamos pegar também aqui o da umidade. Vou copiar isso aqui. Lá no Hive também vamos aqui, olha só, tem escrito aqui umidade. Vou botar uma cor bem diferente, vou botar aqui um azul. Pronto. E agora, 24 graus, 40% de umidade relativa. Vamos mexer aqui para a gente ver, mexendo e acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente mexer aqui, ó, sei lá, 58 graus Celsius, Deus me livre. Estava assim semana passada lá do lado de fora, ele mexe nisso. Tá? Então aqui posso mexer na umidade relativa do ar, e aí ele vai mudar aqui também. Beleza? Mole, mole, mole. E ele está fazendo isso a cada 2 segundos. Lembra que eu comentei na aula passada que nessa nossa aplicação não faz sentido ficar medindo a cada 2 segundos temperatura e umidade. Não muda com tanta velocidade assim. Faz sentido a gente fazer isso a cada, por exemplo, 10 minutos, cada 5 minutos. Aqui, como a gente está num ambiente de curso, se eu colocar aqui 10 minutos para a gente ver esse valor mexendo, tem que ficar 10 minutos parado. Não vai fazer isso. Tá? Mas também, como agora vai conectar ao OpenHub, esse 2 segundos, por enquanto eu vou deixar, mas daqui a pouco a gente vai mexer. Beleza? Me dá aí 30 segundos, eu já volto. Aguenta aí. Enquanto isso, o que você pode fazer? Você mesmo tentar fazer esse exemplo.
Não, tá no YouTube. Vai. Valeu. Vamos lá, gente. Voltei. 2 minutos. O 30 segundos virou mais 2,5. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Porque agora eu vou mostrar um pouquinho do OpenHub, como é que a gente conecta com o OpenHub. Fala, Nicolas. Não sei se você está falando alguma coisa, mas não está saindo nada. Então, string, só o string, quando a gente coloca alguma coisa dentro disso, vou botar aqui no bloco de notas para ficar mais isolado. Se bem que aí está aparecendo só no YouTube. Não aguenta aí. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Então, por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó, string msg, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável, e aí o nome correto seria um objeto da classe string. O que eu posso fazer quando eu crio um objeto da classe string? A gente pode usar uma coisa chamada construtor. Então, quando a gente cria um objeto de uma classe, eu posso inicializar com um valor. Então, eu poderia fazer algo do tipo hello world, por exemplo. Então, o que está acontecendo aqui? Está sendo criada o objeto MSG, e esse objeto ele já está sendo inicializado com hello world. É a mesma coisa que fazer isso aqui. String msg igual a... É a mesma coisa. Eu poderia fazer isso em vez com hello world, botando um número. Lá, 500. Mesma coisa aqui. Então, o que ele faria aqui? Ele transformaria o número inteiro 500 numa string 500. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer só isso aqui. Ó. O que eu estou fazendo ao escrever string e aí dentro deles 500, sem esse texto aqui no meio, que seria o objeto? Eu estou criando um objeto temporário string, então ele vai colocar ali naquela linha, naquela instrução, a string preenchida com o valor 500. E aí, quando aquela linha acabar, essa variável temporária vai embora. Então é isso que está acontecendo aqui. Ó. Nessa linha aqui, eu até apaguei, né, naquela que a gente estava somando, né, então colocando um valor para o símbolo de soma juntando com um texto fixo. Tá? Quando eu uso o método seString, o que ele está fazendo na verdade? Eu vou pegar aqui essa função. Então, essa função aqui, client.publish, ela espera... tem 2 argumentos aqui que ela precisa, 2 parâmetros. String token tá bom? Esse é o protótipo dessa função. Então, o primeiro parâmetro é qual é o tópico
em que você vai publicar. E o outro parâmetro dessa função é qual é a mensagem que você vai publicar nesse tópico aqui. Topic temp a gente já criou como sendo um const str. Então, tá de boa. Esse parâmetro a gente está passando do tipo correto. Só que MSG não é um const str asterisco. Str não, desculpa. Char. Char asterisco. Então, MSG não é um const char asterisco. É uma string, é uma classe. Só que quando eu chamo esse método aqui, CSTR, é um método que pertence à classe string, com S maiúsculo. O que ele está retornando, esse método? Justamente qual é o texto que está armazenado nessa variável. Então ele cria um const char asterisco. Então quando eu faço isso aqui, para essa função client.publish, né, para esse método que pertence ao objeto client, ele está passando agora 2 parâmetros do tipo const char asterisco. Beleza? Isso é C++ na veia. Então a gente está chamando aqui um método que devolve já, né, retorna já do tipo correto. Beleza, gente? Mais alguma dúvida até aqui? Deu para entender a ideia, Nicolas? Show. Mais alguém, gente, quer tirar alguma dúvida? Senão a gente vai agora já para a parte do OpenHub. E lembra que o meu objetivo aqui não é ensinar como é que instala o OpenHub. Isso eu não vou fazer. Tem um monte de vídeo no YouTube ensinando como é que faz isso. No próprio site do OpenHub tem todo um passo a passo de como é que faz isso. Eu fiz isso numa máquina virtual, Ubuntu, tá? Seguindo lá o passo a passo que está no próprio site do OpenHub. Bem, já que vocês não têm dúvida, vou compartilhar aqui de novo. Então aqui agora eu já vou abrir o Ubuntu. Então isso aqui é como se eu tivesse na minha máquina mesmo aqui, só que ela é uma máquina virtual, ou seja, se eu botar vírus nessa máquina aqui, se eu fizer um monte de bobagem com ela, é só apagar essa máquina e aí eu não estrago a máquina real onde ela está instalada. Isso eu lembro que na primeira aula eu mostrei para vocês. E qual é o nosso objetivo aqui então, nesse momento, na aula? É explicar um pouquinho, uma vez que você já esteja com o OpenHub instalado, numa máquina Windows, numa máquina Linux, é o caso dessa daqui, na sua máquina no Raspberry Pi, num notebook, enfim, onde você instalou, como é via navegador, depois que instalou, fica igualzinho. Então o jeito de acessar, por exemplo, depois que instala o OpenHub, é só colocar isso aqui, localhost 8080. Então vou até fechar isso aqui, para vocês verem. Então, o que acontece? Ele está acessando o localhost através da porta 8080. Ah, o que é porta? Não cabe eu explicar o que é isso nesse curso, mas é uma maneira do seu navegador fazer um tipo de solicitação para o servidor. E que servidor? Qual o endereço? Esse servidor local. Tá bom? Então é onde está instalado um servidor HTTP. E quando você instala o OpenHub, ele usa o Samba para fazer isso. Eu não sei o que é Samba, tudo bem. Mas é isso que ele faz, um servidor local. E quando você acessa via porta 8080, ele faz já do jeito certo, ele acessa o servidor OpenHub local. E quando você entra aqui, se for a primeira vez, ele vai pedir para você botar login e senha. No meu caso, já está logado. Tá? Então eu botei aqui o login aluno, a senha específica dele.
e ele abre. Só um momentinho, gente. Só perguntar uma coisa. Vocês estão ouvindo alguma conversa além de eu falando? Tem um pessoal falando aqui do lado e eu não sei se vocês estão ouvindo. A conversa está chegando. Aí eu vou ter que ler. Não? Ah, então se não está atrapalhando, então tá de boa. Nem vou precisar falar lá com o pessoal. Tem 1 milhão de janelas abertas, tá bom. Então agora isso aqui é tudo o que já está na minha tela padrão. A gente já viu, mostrei aqui alguns exemplos, mas qual é a minha ideia? É pegar o que a gente está publicando. Justamente o que a gente está pegando lá no HiveMQ. Então, como é que acontece? Lembra que eu tenho o ESP32 publicando temperatura e umidade num servidor MQTT que está na nuvem, que é o HiveMQ. E o objetivo agora é a gente juntar o OpenHub se inscrevendo nesses tópicos. Então, a ideia é, em vez de inscrever usando o HiveMQ Web Client, que está lá publicando, tá vendo? A última vez que ele publicou foi 15 e 12, deixa eu ver se ele parou por algum motivo de publicar. Ele parou de publicar, então está lá tentando. Isso é uma maneira que o Ocui faz, você não deixar ele lá rodando quando não está com o foco na janela. Então, como eu estou agora no foco na janela, aí ele consegue conectar. Então, agora 15, 19, vai aparecer aqui, ó, 15, 19, 37 segundos, ele publicou. Só vou mudar aqui o valor, para a gente ver que realmente está funcionando. Em vez de 58 graus, vou botar que está 14 graus. Então, quando ele publicar lá, pronto, vai aparecer aqui 14,2 e a mesma umidade. Beleza? Então, em vez da gente ficar inscrito via o web client, o que a gente vai fazer? Vai inscrever no HiveMQ, no OpenHub. Como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que configurar aqui algumas coisas que já estão configuradas no meu caso, mas eu vou explicar como é que configura do zero. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é vir aqui em Settings e vai precisar criar uma coisa que conecta coisas. É essa doideira mesmo, mas uma coisa que conecta coisas se chama Bridge, é uma ponte. Então, a gente quer criar uma ponte entre essa nossa coisa, temperatura, que aqui na hierarquia do OpenHub, eu vou até abrir aqui a documentação para isso que eu estou falando ficar mais claro. Então, OpenHub, se a gente vier aqui na documentação dele, o que acontece? A gente tem aqui uns modelos. Então, existem aqui alguns. Aqui ele está na hierarquia toda, não quero só mostrar aqui o que são as coisas. Esse aqui. Tem uma coisinha que é melhor do que isso. Ah, tá. Aqui embaixo. Pronto. Conceitos. Fica mais fácil de entender. O que acontece? Existem alguns conceitos que, para a gente entender o OpenHub, vai ficar mais fácil. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que são as coisas. Aqui na tradução livre, então a ideia é: coisas são entidades, são coisas, só para não ficar dizendo que coisas são coisas, então coisas são essas entidades hierárquicas que fisicamente elas estão
conectadas ao sistema. Então, para entender nesse nosso universo, a coisa seria o ESP32. Então, um jeito de entender isso aqui é o ESP32, de alguma forma, é essa nossa coisa, ou num nível de abstração maior, isso talvez vai dar um nó na sua cabeça, mas no nível de abstração maior, a coisa é a baia 5. Lembra que a gente fez esse jeito de pensar? Tem o NUPEM, dentro do NUPEM tem a baia 5, e a baia 5 tem temperatura e umidade. Então, a baia 5, ela seria a coisa que fisicamente está conectada ao ambiente. Tá bom? Então tem essa forma de pensar. E a maneira da baia 5 ficar conectada com o OpenHAB é através de uma ponte. Ou no caso aqui, para a gente entender, são esses bindings. Qual é a maneira que eu faço esses elos? Como é que eu faço essa conectividade entre a baia 5, né, que dentro da baia 5 eu tenho temperatura e umidade, como é que eu conecto isso ao OpenHAB? A gente vai fazer isso usando a conectividade MQTT. Beleza? E quem faz essa conectividade são as pontes. Então, sei que é algo que eu precisaria gastar bem mais tempo para vocês realmente entenderem, mas minha sugestão, entra aqui na documentação do OpenHAB, vem aqui na parte dos conceitos e dá uma olhada aqui nos conceitos, mas de uma forma bem ampla. Então, para ficar muito claro, o que a gente está chamando aqui de coisa é a baia 5. E a maneira como eu faço essa conectividade para chegar no que eu quero medir. Então, no caso, o que eu quero medir é temperatura e umidade. Então, esse treco, para não ficar chamando de coisa, esse algo que eu quero medir, aqui no exemplo, é acionar. Então, o que quer ser acionado é a lâmpada. Então, que vai ligar e desligar. No nosso caso, a gente não quer atuar em cima. Então, ligar e desligar é eu quero atuar em cima. Mas não, a gente quer verificar qual é o estado. Então, eu quero monitorar a temperatura e a umidade. Então, isso a gente vai chamar de item. Então, a gente quer observar 2 itens, temperatura e umidade, da coisa chamada baia 5. Como é que a gente faz isso? Através do que a gente chama de canal. Enquanto o que conecta a coisa ao OpenHAB é esse binding, é essa ponte, o que conecta itens às coisas, então os items, as things, são o que a gente chama de channels, são os canais. E os canais também fazem essa conectividade utilizando elos, utilizando esses bindings. Tá bom? Vai ficar bem mais simples de entender quando eu começar a mostrar isso na prática, que já é agora. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui eu preciso criar, rapidinho, gente, que não está atrapalhando vocês, mas está me atrapalhando. Obrigado. Vamos lá, voltei. Então, para a gente conseguir conectar, no final das contas, os itens, temperatura e umidade, a chamada baia 5, e essa coisa baia 5
conectada ao OpenHub, eu primeiro preciso criar essa coisa chamada BIA 5. Então, aqui, ó, se a gente vier em Settings e em Things, aparece aqui esse botão maisinho, que é para a gente criar uma nova coisa. Quando vamos criar uma nova coisa, ele já vem e pergunta qual é o tipo de elo que vai usar. Nesse nosso problema, a gente só conhece o elo MQTT. Mas aqui que entraria, por exemplo, Bluetooth, entraria um monte de coisa. A gente quer fazer via MQTT. Então só esse que eu vou ficar preocupado, é o único que eu instalei no OpenHub. Então é isso que eu quero. O que acontece? Como eu já instalei algumas coisas antes, e ele tem nativamente, ao adicionar manualmente, está vendo? Como eu já tenho a ponte criada com o HiveMQ, é que está aparecendo esse monte de coisa aqui que ele descobriu sozinho. Então, tem que esperar, vem aqui até o final. Quando a gente vai ver, adicionando manualmente, o que acontece? A gente precisa do broker MQTT, que eu já criei antes. Vou mostrar aqui como é que faria, mas eu já criei antes. Então, que é o broker HiveMQ. Eu posso criar uma coisa conectada via MQTT de maneira genérica, porque MQTT tem muitas formas diferentes de criar aquela estrutura de tópicos. E o que acontece? Existem alguns, vou chamar de padrões, ou existem algumas convenções, seria melhor, de como é que você vai criar essa sua estrutura de tópicos. Então, as mais conhecidas são Home Assistant e tem a Home. Home Assistant, inclusive, é, vamos dizer assim, o concorrente aberto do OpenHub. Ele também é aberto, mas ele tem bem menos conectividade, ele é bem mais restrito que o OpenHub. E ele tem a sua própria convenção de como é que cria a sua estrutura de tópicos no Home Assistant. Então, uma que eu uso para projetos meus é a convenção Home. Essas duas convenções, elas possibilitam que os dispositivos físicos que eventualmente você crie e publique, ele seja autodescobrível. Tá? Então, ele já iria, inclusive, configurar sozinho ao clicar nele. Tá bom? Mas isso está completamente fora do escopo desse projeto. Então, o que a gente vai criar para temperatura e umidade, que são os itens, a gente criaria aqui uma coisa chamada BIA 5. Mas antes de criar isso, eu preciso de um broker MQTT. Lembra que eu já criei, então não vou criar de novo, vou só mostrar como é que faz. Então, quando eu venho aqui, então, dizendo que vou criar uma ponte MQTT, então vou deixar com esse nome mesmo, MQTT Broker. Então aqui, onde é que ele está? No nosso caso é o HiveMQ. No PEN não, ele está na nuvem. Então, por exemplo, está na nuvem. O que eu preciso fazer? Preciso dizer qual é o host name, né? Aquela maneira lá, usando a maneira via navegador que a gente chega lá. Ou se eu souber o IP, poderia ser aqui localmente, em alguma máquina, poderia ter um servidor, um broker MQTT. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui igualzinho, tá? No nosso exemplo. Se a gente vier aqui, ó, lembra que a gente conectou ao HiveMQ usando esse caminho aqui. Então, esse é o hostname, é isso que a gente vai fazer. Então, vou colar aqui, ó. Pronto. Não é uma conexão segura. Então, se eu clicar aqui no avançado, vai aparecer um monte de coisa que no nosso caso
a gente não quer configurar. Tá vendo que está aqui amarelinho? O Firefox tá sugerindo, você quer esse username, esse password? Não quero nada disso. Vou desmarcar essa caixinha aqui do Show Advanced. Não é só isso que eu quero. E aí, ao criar essa coisa, vocês vão ver que ele vai aparecer escrito online. Então, tá vendo? MQTT Broker, ou seja, o OpenHub conseguiu se conectar ao broker do HiveMQ. Então, eu não quero usar esse broker, porque eu já tinha criado antes um chamado HiveMQ, então eu vou apagar esse broker aqui, para não acabar fazendo bobagem. De vez em quando, mesmo o OpenHub estando local aqui nessa máquina, de vez em quando ele fica bem lento para eu conseguir acessar aqui pelo navegador. São alguns problemas do OpenHub que na versão 4 eles melhoraram algumas coisas. A gente vai usar esse aqui, esse Hive MQTT Broker, que no final das contas estava idêntico àquele MQTT Broker que eu criei, só para mostrar, esse hostname mqtt-dashboard.com vai dar exatamente no mesmo broker, tá bom? Então, tem muitos hostnames diferentes que levam ao HiveMQ. Esse é o que eu tinha configurado na época. Então, é exatamente o mesmo. E agora sim, se vocês forem até ver, já existe aqui uma coisa chamada Baia 5, mas eu vou criar um outro chamado Baia 5, mas eu vou chamar Baia 5 Walkway. Beleza? Então, vai ser MQTT Binding. Dependendo da velocidade que você clique, você pode até achar que está clicando aqui já na coisa genérica, mas está vendo que quando eu cliquei aqui dentro, estava com o símbolo do mouse e da setinha. Quando eu deixo a mão em cima de alguma coisa, ele troca e vira um dedinho. Se eu botar lá embaixo, tenho que mexer primeiro com a rodinha, isso aqui fica em cima. Vocês vão ver que ele fica com a mãozinha. Muda o ícone. Vou voltar só para vocês verem. Quando vocês fizerem isso, depois que vocês configurarem eventualmente o broker e tiver no HiveMQ, o que é esse número aqui do lado? São todas as coisas que estão conectadas a algum broker MQTT que eu já configurei. Ou seja, tem muitas coisas que ele está descobrindo sozinho, sem eu precisar configurar nada. Então, quando eu, tá vendo que está com a mãozinha. Quando eu clicar, mesmo que eu coloque aqui nessas opções, está tudo com setinha. Então, acalma o seu coração. E tem que esperar, sim, aparecer aquele 1 zilhão de coisas. Apareceu, aí sim, eu tenho que ir lá para baixo, porque senão você vai acabar clicando em alguma coisa que não é o que você queria. Você quer clicar no Generic MQTT Thing, tá bom? Calma o seu coração, espera isso tudo. Então, ao clicar, aí ele dá uma identificação única, deixa essa identificação mesmo. E aqui eu vou trocar o label e vou chamar de Baia 5 Walkway. Beleza? Então, é a minha Baia 5, só que no mundo virtual lá do Walkway. Então, Location Walkway. Só para eu saber o que é isso. Preciso escolher uma ponte. Eu só configurei duas. Uma que está no HiveMQ e outro num servidor local, que eu coloquei nessa máquina também. Não quero usar esse, quero usar o HiveMQ. Então, beleza, vou criar a coisa. E aí vocês vão ver que vai aparecer aqui, Baia 5 Walkway online. Por quê? Porque a ponte que eu usei está online. Beleza? Então,
Se não aparecer online para você, é porque deu alguma coisa errada. Talvez na hora de configurar a sua ponte, deu algum erro, por algum motivo está bloqueado dentro da sua rede local, aí não sei o que foi. Mas tem que aparecer online. Beleza? Lembra que Baia 5 é essa entidade hierárquica que agora eu preciso conectar itens. São 2 itens que a gente quer conectar. Um item chamado temperatura, um item chamado umidade. Como é que a gente faz isso? Através dos canais. Então eu tenho que vir aqui e vou adicionar também 2 canais. Um canal que faz a conexão entre a coisa Baia 5 e o item temperatura. E um outro canal que conecta a coisa Baia 5 até o item umidade. Tá bom? No nosso caso, parece que canal e item são a mesma coisa, mas não são. Tá bom? Então, a identificação do canal vai ser temp. Então, vou dar o mesmo label, temp, de temperatura, e é do tipo numérico. Beleza? Tem vários tipos diferentes. O nosso é numérico. O que a gente tem que colocar? Ó, tá vendo? Qual é o tópico de leitura? É o state. Se fosse um tópico que a gente publica, em vez de inscrever, seria o comando. Não é o que a gente vai fazer. Os nossos itens, eles são só passivos, eles são de monitoramento. Eles não fazem nada. Tá bom? Então, eles não alteram nada no nosso servidor, não faz nada. Então, é isso que a gente quer. Só aqui botar esses nossos tópicos que a gente configurou, que é a temperatura, que é o que eu quero para cá. Beleza? A única coisa que a gente vai mexer aqui no avançado é porque o que acontece? A gente pode já atribuir unidade de medida. Porque aí na hora que ele faz o gráfico, na hora de mostrar, ele já mostra direitinho. O que acontece? Se eu pegar, no meu caso, do teclado que eu uso aqui, se eu usar o símbolo de graus que tem aqui no meu teclado, ele dá erro, ele não reconhece. Então eu vou aproveitar esse exemplo que ele deu aqui, ó, de graus Celsius. Vou copiar, Ctrl C, e vou colar aqui, tá bom? Então ele reconhece essa bolinha, não sei que bolinha é essa, não é a mesma gerada pelo meu teclado, então eu copio e colo e funciona. Só isso que eu vou mexer. O resto tudo aqui, eu poderia usar JavaScript para fazer algum tipo de transformação. Aqui eu poderia mexer na formatação, não quero nada disso, vou deixar no padrão. Vou até esconder de novo aqui o avançado e vou criar. Apesar de eu ter criado esse canal, eu ainda não conectei essa entidade hierárquica chamada item. Então eu preciso fazer isso. Então eu venho aqui ó, em Add Link to Item e eu preciso criar um item novo. Que item novo é esse? É um item de temperatura que está justamente nesse canal. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o tipo número mesmo. E o OpenHub ele tem algumas categorias pré-criadas. Então, que aí vai aparecer um íconezinho na hora que a gente fizer. Então, como a gente está fazendo temperatura, eu vou colocar temp, já existe. Aí tá vendo? Aparece esse símbolo aqui de termômetro. Só isso que a gente quer mexer. O resto tudo é padrão. Então, aperta link. E aí lembra que a gente estava publicando lá o 14 graus, que foi a última mexida que a gente deu. O que a gente vai fazer? Vou voltar aqui no Walkway e vou mexer na temperatura. Vou botar aqui, ó, 25.9. Assim que ele aparecer aqui, ó, 25.9, qual é a expectativa? Ó, 25.9. Então a expectativa é que aqui atualize também. Pronto.
atualizou. Muito bacana, né? E ó, tá vendo? A gente não está enviando 25,9 graus Celsius. A gente só envia 25,9. Quem bota esse grau Celsius é o próprio OpenHAB. Se eu clicar aqui, ó, no item, se eu apertar aqui Analyze, ele já vai criar um gráfico padrão, só que o padrão dele é dia. Vou botar aqui hora, que é o menorzinho que ele consegue. E aí vai ver, ó, lembra quando a gente criou, estava 14,2 graus Celsius. Quando deixa o mouse em cima, ele mostra só um número. E ele atualizou. Ó, se a gente for olhar, 3,42. E aí o próximo que ele vai mostrar é aqui, 3,43. Beleza? Então, vou voltar aqui e vou fazer a mesma coisa para um outro canal. Então, não é o mesmo canal. Preciso adicionar um novo canal, que é o meu canal de umidade. Eu gosto de botar tanto, aqui, ó, vou apagar para você sentir o que é, ó, o identificador do canal. Eu gosto de botar o mesmo label. Tem gente que gosta diferente, eu não gosto. Continua sendo um número. Então, qual é o tópico? É esse aqui, NUPEM, vai assim, umidade. Vou colar aqui. E umidade relativa também tem uma unidade, é percent. O que acontece? Se eu só botar percent aqui, vai dar erro. Porque percent, se a gente for olhar aqui embaixo, ele usa como parâmetro. Então isso aqui é para ele saber que é um parâmetro. Então eu preciso dizer que é o parâmetro percent. Do mesmo jeito que a gente faz com printf, por exemplo. Tá bom? Então é para dizer que é o caractere especial percent. Então é percent, percent. Vou fechar aqui, ó, e criar. Então agora, lembra que eu só criei o canal, agora eu tenho que adicionar o item umidade a esse canal e também já existe uma categoria chamada humidity. Aparece esse símbolo, o resto tudo é padrão. Então, tá vendo? Ele já encontrou no servidor 52,5. Vamos mexer também agora. Vamos botar o dia de hoje, por exemplo. Hoje deve estar uns 80% aqui de umidade. Pronto, 82%. Então, ó, já publicou 82. 82. Aqui, ó, ele não está botando o percent. Mas quando a gente vem aqui para o Analyze, ele bota o percent no gráfico. Beleza? Então, a gente vai ver que estava, quando a gente criou 52,5, e ele vai para 82. O que acontece? Ainda que a gente fique mandando a cada 2 segundos, o OpenHAB ele não guarda essa informação dessa maneira. O jeito padrão dele é guardar minuto a minuto. Por isso que quando a gente olha aqui, ó, vou pegar um outro gráfico, já está rodando há mais tempo. Assim, gente, eu preciso agora salvar. Não aqui, porque eu não mudei nada. Então, agora que eu configurei os canais da minha coisa chamada Baia 5 óculos, eu preciso salvar. Então apareceu aqui, ó, Thing Updated, beleza, posso voltar. Então agora essa coisa, ela existe. Então eu tenho aqui os canais têm os itens. Então, ó. Só que como é que eu faço agora para que apareça, que nem está aqui, ó. Aqui está aparecendo um monte de coisa. E se eu quiser que apareça também temperatura e umidade, como é que eu faço isso? Né?
Se eu vier aqui em Settings, em Pages, tem várias páginas que aparecem. Fica difícil de ver, mas aqui esse símbolo está cinza escuro. Os que aparecem ficam cinza, fica branco, tá bom? Então, se eu clicar aqui no Overview, que é a tela inicial, vai aparecer aquilo ali. Ó. Eu posso adicionar uma coisa que já existe. Então, eu quero adicionar uma célula. Então, eu preciso configurar essa célula com base no que já existe. Então, o que eu posso fazer? Eu estou editando, deixa eu apagar essa célula aqui. Então, eu posso adicionar do modelo. Então, o que acontece? Por que colocar label é bom? Porque na hora de procurar, ele mostra só o label. Olha que tristeza. Eu tenho dois UMID que pertencem a coisas diferentes. E agora? Qual é o UMID do Baia 5? Não sei, vou escolher esse aqui de baixo. Então, não é esse. Por que não é esse? Porque a gente sabe que está 82 ponto alguma coisa. Então, eu vou tirar essa célula, adicionar do modelo, vou para o MIDI, então, de cima. Show! Era esse mesmo que a gente queria. Então, a gente pode configurar aqui algumas coisas. A gente pode, se for olhar, colocar um cabeçalho, pode mudar o título, o subtítulo, aí eu vou deixar para o interessado fazer. E uma coisa que é legal é que, aqui na ação significa, se eu clicar nesse botão aqui, o que vai acontecer? E aí o Analyze significa chamar aquela tela de gráfico. Tá? E o padrão mostrar aquela linha de tendência. Então, se eu vier aqui, eu posso colocar até mais de um item para analisar ao clicar no botão. Tá? Então aqui dá para brincar um pouquinho. Um outro jeito, não quero adicionar isso aqui na tela inicial, então voltei sem salvar. Uma outra coisa que a gente pode fazer é criar essas páginas aqui na lateral. Então, o melhor jeito de fazer isso é a partir do gráfico. Então, aqui, Things, vou lá na baia 5 Walkway, vou, por exemplo, de temperatura, vou clicar aqui no Analyze, já vem o gráfico. Então, aqui está pegando a cada dia. Então, imagina que eu quero um gráfico por hora. Então, eu quero que esse gráfico aqui seja uma página a ser exibida. Eu salvar, vou dar um nome. Baia 5 Walkway. Então, ele criou a página. Só que se eu voltar, ela não está aparecendo aqui. Ó. Tem nenhum lugar escrito Baia 5 Walkway. Então, eu tenho que vir aqui em Pages e a gente vai ver que a Baia 5 Walkway Temp está apagado. Tenho que clicar aqui. Para ela ficar visível, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em Sidebar e Visibility, tenho que colocar Show on Sidebar. E aí ela vai aparecer assim que eu apertar salvar. Aí agora apareceu Baia 5 Walkway Temp. Se eu clicar, ele vai direto
para o gráfico. Então, mesmo que eu tivesse colocado lá hora, ele quis botar aqui dia. Então, vou editar. Quando eu ver aqui, ó, Initial Period, H. Eu posso deixar o gráfico com o período dinâmico. O que isso quer dizer? A pessoa pode escolher, se ela quiser mudar. E você poderia deixar fixo. Eu gosto de deixar dinâmico, se o usuário lá quiser mudar. Posso adicionar um monte de coisa. Posso, inclusive, colocar mais coisa aqui aparecendo. Então, por mais que eu tenha colocado temperatura, eu posso adicionar uma série temporal. Então, por exemplo, posso vir aqui e escolher um item e procurar aqui, ó, um mid by 5 ocui. Só que agora eu vou deixar aqui do jeito que tá, pra vocês entenderem algumas coisas. Não vou salvar. Então agora, tá vendo que tem aparecendo umidade e temperatura. Só que ele está usando esse eixo aqui como referência. Então olha que ruim. Temperatura é medida numa escala, graus Celsius. Umidade, não. Umidade não é graus Celsius. Não faz sentido estar aqui na mesma escala. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode editar aqui. Então, e em vez de colocar um mid usando esse eixo Y0, eu posso criar um Y1. E eu posso atribuir valores ao Y1 de máximo, de mínimo. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Pode dar nome aqui. Então, aí eu vou deixar vocês aproveitarem aqui bastante. Eu posso, inclusive, colocar vários eixos temporais diferentes aqui de X. Tá bom? Então, vai ficar aí para o aluno interessado como é que faz isso. Beleza? Faltam só 5 minutinhos. E aí eu queria saber se alguém tem uma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, gente? Porque o que acontece? O que eu gostaria que vocês fizessem para a próxima aula, a gente fazer um apanhado geral e a gente fazer uma discussão aqui do que fazer, de como implementar. Então seria muito legal vocês tentarem fazer isso. Então quem pode tentar instalar o OpenHub numa máquina, mas de qualquer maneira, o que eu vou fazer? Vou pedir para vocês me mandarem por e-mail, por aquele mesmo e-mail que vocês receberam o link para a aula. Então, e você que me acompanha aqui pelo YouTube, você pode colocar aí no comentário do YouTube o quê? O tópico para temperatura e umidade e qual é o nome que você quer para a sua coisa. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no OpenHub, se você fizer isso, até quinta-feira, 11 horas da manhã, tá? Quinta-feira, dia 24/10, na nossa próxima aula, aqui eu vou mostrar os gráficos todos. Então, eu vou deixar o computador, esse aqui eu vou ligar na quinta-feira de manhã cedo. Então, se você tiver me mandado isso ali até umas 8 horas da manhã, 9 horas da manhã mais garantido, até o horário da aula, que é 2 da tarde, já vai ter um monte de dado seu enviado. Então, qual é a ideia? Vocês vão fazer ali virtualmente, se for o caso, vocês mexendo para cima e para baixo,
mexendo ali em temperatura e umidade, ou se você tem como pegar um ESP8266, um ESP32, um DHT22, medir temperatura e umidade, subir isso lá para o Hive MQ, você vai me mandar o mesmo, lá o tópico, né, qual é o nome da sua coisa, o tópico para temperatura, o tópico para umidade, e aí eu vou colocar aqui no OpenHub. Beleza? Então, essa é o objetivo da próxima aula, a gente fazer essa discussão, qual foi a dificuldade que vocês tiveram, né? Então, mas para isso vocês vão ter que fazer, e aí a aula que vem a gente faz só esse fechamento, beleza? Então, vocês aqui que estão acompanhando ao vivo, manda ali para o meu e-mail, tá? O mesmo e-mail que vocês receberam, o link, qual é o nome da coisa, qual é o tópico para temperatura, tópico para umidade, porque aí eu mesmo vou colocar, e aí na aula que vem eu vou mandar para vocês também como é que faz o acesso remoto. Então vocês vão poder acessar da casa de vocês esse OpenHub aqui. Beleza, pessoal? Algum comentário? Alguma dúvida? Não? Então, até aí a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço, tá, gente? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.